E aí, sétimo ano, tudo bem? Professora Diana Faustino, dessa vez aí para fazermos a nossa revisão, a revisão da verificação de geografia, tá? O nosso assunto correspondente à verificação diz respeito à energia e meio ambiente no Brasil, tá certo? Nessa lógica, vamos trabalhar as fontes de energia primária e secundária, tá certo? Classificando-as, é claro. Agora, vocês irão estudar a modo em distingui-la, beleza? Energias primárias correspondem aí àquelas que vêm livremente da natureza, como o sol, a água, o vento, o gás natural, petróleo e etc. Já as fontes secundárias, essas são produzidas, pelo homem, beleza? Com exceção aí do petróleo, a eletricidade ela é produzida, a gasolina vai ser um dos derivados do próprio petróleo, tá? Agora o petróleo refinado, beleza? Então veja que houve um toque aí antrópico, um toque humano nessas características, para que houvesse a eletricidade, a gasolina e o petróleo em suas mais variadas formas, de refinamento, houve aí a necessidade do homem interferir. Já nas fontes primárias, não. O sol, a água, o vento, o gás natural, o petróleo bruto, esses vêm diretamente aí da natureza, tá certo? Então, estudar essas duas classificações, as fontes de energias primárias e fontes de energias aí secundárias, beleza? Distinguindo-as, ok? Diferenciando-as, beleza? Nessa lógica, vamos ver também, tá, as fontes de energia renováveis e as fontes de energia não renováveis, certo? Como o próprio nome está dizendo, fontes de energia renováveis, ou seja, aquelas que se renovam continuamente na natureza, ou seja, são inesgotáveis, beleza? Já as fontes de energia não renováveis, essas irão aí se esgotar, se acabar, dependendo aí do ritmo de consumo dessas fontes. Então, elas podem acabar em um prazo curto, médio e longo, a depender do uso constante ou não desse recurso, certo? Então, as energias renováveis, as fontes de energias primárias, elas podem ser aí divididas em energias renováveis e não renováveis. Renováveis, aquelas que não se acabam, beleza? Elas são fontes inesgotáveis da natureza. Já as fontes não renováveis são aquelas que acabam aí por se acabar ao longo do período que ela vai ser usada, certo? Fontes de energia renováveis, trazendo aí um conceito um pouco mais amplo, são aquelas que a sua utilização e uso é renovável e pode se manter e ser aproveitada ao longo do tempo sem a possibilidade de esgotamento. Então veja, não se acaba, tá? Independentemente do tempo, daqui a 20, 30, 40, 100 anos, não irá se acabar. A gente vê aí uma fonte clara que são aí a energia eólica e a energia solar. São fontes aí inesgotáveis, mas não há só essas, tá? Existem outras também. Existem vantagens no uso de energias renováveis? Sim, há vantagens nesse tipo de uso, tá? Na verdade, da grande maioria, benefícios, Os malefícios ou desvantagens seriam aí o alto custo dessas energias, mas vamos às vantagens, Ao contrário dos combustíveis não renováveis, como os de origem fóssil, tá? As fontes de energia renováveis, no geral, causam um pequeno impacto
né, em termos de poluição, em termos de desmatamento ao meio ambiente. Isso é muito positivo. Portanto, são excelentes alternativas ao sistema energético tradicional, principalmente numa situação de luta contra a poluição atmosférica, contra o aquecimento global, contra o aceleramento do efeito estufa, certo? Essas energias aí renováveis, elas são possíveis soluções, né, bem positivas no nosso planeta, tá certo? Para cuidar do nosso meio ambiente, ok? São exemplos de fontes renováveis o sol, né? A energia que vem do sol, a energia solar, tá? Ela utiliza aí do calor através dos coletores solares, que são essas placas coletores solares, tá? Ou placas ou painéis fotovoltaicos. Então, prestar atenção nesse termo, que esse termo possivelmente vem aí em uma das questões dos senhores. Então, sempre que estiver relacionado a energia solar, lembrar que a captação da radiação solar através de painéis fotovoltaicos e que são fontes de energia inesgotáveis. É claro que as desvantagens é que são produtos, né, caros ainda, é uma energia ainda cara, as pessoas assim de um recurso financeiro menor não têm ainda a possibilidade de ter acesso a esse veículo, mas é uma energia considerada energia limpa, tá certo? E muito positiva ao meio ambiente. O outro tipo de energia é a energia que vem do vento, energia eólica, tá certo? Essa também é considerada uma energia limpa. Ainda é uma energia muito cara, mas é a energia, assim, a segunda energia mais utilizada no nosso Brasil, tá certo? Em primeiro lugar vem as hidrelétricas, em segundo lugar vem a energia eólica. Mais comum, né? A gente já consegue ver essas torres eólicas espalhadas pelo nosso Brasil afora, tá? Então, essas hélices, que dá a ideia de um ventilador, elas irão aí girar, tá certo? Canalizar a energia através aí dos aerogeradores, né? Fica uma energia guardada, armazenada, para que seja transformada em energia condutora para ser utilizada das diferentes formas, tá bom? Energia limpa, energia renovável. Uma outra energia renovável, e a que é mais utilizada no Brasil, tá certo? É a energia que advém da água, tá? Também chamada de hidroelétricas, muito utilizada no Brasil. Grande parte da nossa eletricidade, da eletricidade que chega às nossas casas, ela vem aí da água que vem dos rios ou das hidrelétricas, beleza? Como a imagem aí ao lado mostra. Uma outra energia que também é considerada energia renovável é aquela que vem da biomassa. E o que seria a biomassa, tá? São, por exemplo, a cana-de-açúcar, seria aí o caule do milho, tá certo? Então, eles reaproveitam algumas determinadas plantas, né, determinadas culturas, para transformá-las em energia, beleza? Isso porque elas têm um teor energético bem elevado, tá? São as chamadas biomassas, da qual o etanol faz parte dessa característica. Vamos então falar sobre as fontes de energia não renováveis, né? As fontes de energia não renováveis. Vou dar uma pausa porque o carro do ovo tá passando por aqui. Então a gente faz o quê? Pintar ovos é 10 reais. Olha o carro do ovo. Como nós estávamos falando, né, antes do carro do ovo, fontes de energia aí não renováveis, né? Não podemos esquecê-las, até porque é a que mais utilizamos, tirando aí a energia
que advêm das hidrelétricas, tá? As fontes de energia não renováveis são fontes de energia que advêm aí, que vêm dos combustíveis, dos chamados combustíveis fósseis, tá certo? É o petróleo, é o carvão mineral que vem do interior aí da terra, né? São minérios. Ok? Parte da eletricidade que usamos provém desses combustíveis, como eu já tinha dito para vocês, com exceção aí da hidrelétrica, né? Sabemos que a hidrelétrica é a principal fonte de energia utilizada no Brasil. O calor que se liberta, né, durante a queima desses combustíveis podem ser usado para mover turbinas das centrais, produzir eletricidade, né, que vai chegar às nossas casas em cabos de alta tensão, mas também é utilizado para mover automóveis, né, de forma geral, né, carros, motos e assim sucessivamente, e as indústrias também, tá certo? São os principais: o carvão mineral, o petróleo e o gás natural, tá? O urânio também, falado na nossa última videoaula, mas o que mais nós podemos, né, focar, porque o que é mais trabalhado é o carvão mineral, o petróleo, que também é um mineral, e o gás natural, beleza? Então, em relação ao carvão mineral, vocês já sabem que eles foram originados aí da morte, né, das grandes árvores e tal, certo? Que são considerados combustíveis fósseis, ok? Esse recurso é um recurso energético relativamente na Terra, ou seja, é retirado da Terra, é um mineral. Tem grandes poluentes atmosférico, libera grande quantidade de substâncias responsáveis por chuvas ácidas, efeito estufa, altamente poluente, tá? E pode causar aí problemas respiratórios. Tanto é que na primeira revolução industrial, lá lançada pela Inglaterra no século XVIII, foi usado carvão mineral e gradativamente foi substituído, né? Hoje a energia elétrica que se usa. O petróleo, é claro, é fácil transportar, é líquido, né? Tem várias aplicações no nosso dia a dia: a gasolina, o álcool, né? O próprio plástico, tá certo? Advém aí substâncias do petróleo, entre outras coisas, tá? Tem um potencial aí causador de desastres ambientais, tá bom? Quando ocorre desastres de derramamento dele puro, né, nos oceanos, principalmente, porque eles são transportados via mar, tá bom? E o gás natural, que é encontrado geralmente junto das reservas petrolíferas, é claro, é mais barato do que o petróleo e o carvão mineral, tá certo? É menos poluente, mas aí tem uma queima bem menor do que esses outros dois, digamos assim, tá certo? Então, lembrar que o carvão mineral, o petróleo e o gás natural são considerados fontes não renováveis, ou seja, um dia eles irão acabar, certo? Eles estão lá, foram depositados há milhões e milhões de anos, não em forma de carvão, não em forma de petróleo, não em forma de gás, mas sim em forma de plantas e animais, tá certo? Que se transformaram nesses minérios e, com o passar do tempo, devido aí ao grande excesso de extração desses minérios, irão se acabar. Por essa razão, são considerados recursos não renováveis. Eles não se renovam, tá certo? Eles levam aí milhões e milhões de anos para serem formados. Então, vamos resumir o que foi trabalhado aí na nossa revisão. A energia renovável. A energia pode ser obtida através de diferentes tipos de fontes. Fontes de energias renováveis e fontes de energia não renováveis. Hoje vamos conhecer as energias renováveis. As energias renováveis são as que obtêm energia através de fontes naturais inesgotáveis. O sol, o vento, a força da água e o calor do interior da Terra são exemplos de fontes de energia renováveis. Estas fontes de energia estão presentes na natureza e são geradas de forma natural, por isso não acabam quando as usamos. Vamos te contar quais são algumas das energias renováveis mais conhecidas. A energia solar vem do Sol e chega até a gente em forma de luz e calor. Por exemplo,
Com esses painéis solares, é possível captar a energia do sol e transformá-la em energia térmica para esquentar a água desta casa. A energia eólica vem do vento. Por exemplo, esses aerogeradores transformam a energia do vento em energia elétrica. A energia dos oceanos vem do movimento das ondas e das marés. A energia hidráulica vem da água armazenada nos pântanos e represas. Vejam esta represa. A água está caindo lá do alto. Depois, quando ela passar pela usina hidrelétrica, vai virar energia elétrica. A energia geotérmica vem do calor acumulado no interior da Terra. Esta energia pode ser utilizada, por exemplo, para o aquecimento de uma casa ou para gerar eletricidade. Vamos ver algumas vantagens das energias renováveis. Elas respeitam o meio ambiente, já que não emitem CO2, nem gases de efeito estufa. São ilimitadas porque são obtidas a partir de recursos da natureza que não acabam e se regeneram de forma natural. São mais seguras para a nossa saúde, porque não produzem resíduos tóxicos para as pessoas. Sem dúvida, as energias renováveis têm muitas vantagens, mas também têm algumas desvantagens. Cada lugar do mundo tem recursos naturais diferentes. Por exemplo, tem países com menos horas de luz que não podem obter tanta energia solar como em outras zonas. É uma energia obtida de forma irregular, porque depende dos fenômenos naturais que, às vezes, não são previsíveis, como a quantidade de chuva, por exemplo. Para atingir os objetivos energéticos mundiais e melhorar o cuidado do meio ambiente, é indispensável acelerar a transição para estas energias renováveis. A energia não renovável. A energia pode ser obtida através de diferentes tipos de fontes. Fontes de energias renováveis e fontes de energia não renováveis. Hoje vamos conhecer as energias não renováveis. Quando falamos de fontes não renováveis de energia, estamos falando de energias limitadas na natureza, que não se regeneram de forma natural. O carvão, o petróleo, o gás natural e a energia nuclear são alguns exemplos de fontes não renováveis de energia. Na natureza, existem quantidades limitadas destas fontes de energia, por isso elas podem se esgotar com o uso. Vamos te contar quais são algumas das energias não renováveis mais conhecidas. O petróleo está debaixo da superfície da Terra. É uma substância líquida formada por uma mistura de hidrocarbonetos. Tem uma cor escura e um cheiro forte. A partir do petróleo, é possível produzir combustíveis como a gasolina e o diesel, que são utilizados para o funcionamento dos veículos. O carvão é uma rocha extraída das jazidas que ficam debaixo da superfície terrestre. É uma substância preta que vem da fossilização de restos vegetais. A partir da combustão do carvão, podemos gerar calor. O gás natural é extraído de jazidas que ficam debaixo da superfície terrestre. Costuma ser utilizado no aquecimento das casas. O urânio é um elemento químico extraído de jazidas e de minas. Com o urânio, é possível produzir energia nuclear e, mais tarde, ela pode ser transformada em energia elétrica. As energias não renováveis apresentam desvantagens para o meio ambiente. Por exemplo, as combustões emitem gases poluentes na atmosfera, que são prejudiciais para o planeta. No caso da energia nuclear, é necessário manipular os resíduos radioativos adequadamente. Quando ocorre um acidente relacionado com as fontes de energia não renováveis e seus resíduos, podem acontecer catástrofes ambientais muito sérias para a Terra e para todos os seres vivos. Para atingir as metas globais de energia e contribuir para o cuidado com o meio ambiente, é essencial reduzir o uso de energia não renovável e acelerar a transição para a energia renovável. As fontes de energia primárias e secundárias, tá certo? Então, lembrar para fazer essa diferenciação. Nas fontes primárias, né, nós temos aí os recursos que são renováveis e os que não são renováveis, beleza?
como, por exemplo, os combustíveis nucleares, combustíveis fósseis, tá? Esses são os não renováveis. Carvão mineral, gás natural e o petróleo, que são considerados combustíveis fósseis, beleza? Já os renováveis, a energia solar, a energia eólica e a energia que vem das hidrelétricas, tá certo? E a biomassa. Então, não esquecer aí das fontes de energia, tá? E da classificação delas, beleza? Boa revisão para vocês. Tenham uma excelente verificação. Tchauzinho, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!